Mara, professora de História daqui da Oficina do Estudante, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a República Romana. Lembrando que Roma passa por 3 fases: a monarquia, a república e o império, que é o auge da história romana, que costuma aparecer nas imagens, nos filmes e documentários produzidos. Sobre a República Romana, a gente tem que lembrar que ela começa com uma revolta patrícia. Os patrícios, a elite romana, acabam dando um golpe, expulsam o último rei de Roma porque querem concentrar poder nas suas mãos, uma vez que os patrícios até então eram os únicos que podiam participar do Senado. Então, os patrícios, a partir da República, eles acabam dominando quase todas as instituições políticas romanas. A República também passa por uma mudança social muito grande. Durante a monarquia, os plebeus eram considerados a principal mão de obra do período. Entretanto, durante a República, a partir do processo de expansão territorial, os escravos passam a ser utilizados como a principal mão de obra. Então, a partir disso, nós registramos o quê? Um empobrecimento da plebe. A plebe começa a ficar sem mão de obra, perde suas terras, as suas pequenas propriedades no campo, e com isso começa um processo de luta social durante a República Romana. Os plebeus começam a lutar pelos seus direitos. E o que eles fazem? Basicamente uma paralisação das atividades. A partir disso, eles conseguem algumas conquistas de direitos. Entre elas, a Lei das 12 Tábuas, a Lei Hortência, as leis licínias. E com a substituição da mão de obra plebeia pela mão de obra escrava, a necessidade de expansão territorial ela só aumenta. Por quê? Uma das leis, uma das conquistas da plebe foi o fim da escravidão por dívidas. E em Roma, agora você só se torna escravo a partir da conquista de guerra, ou seja, sendo prisioneiro de guerra. Então, o processo de expansão do território romano está totalmente relacionado com uma sociedade escravista. A sociedade escravista é aquela que vai dividir a sociedade entre homens livres e com direitos, no caso, os patrícios e os plebeus, depois das conquistas, e os homens não livres e sem direitos, no caso, os escravos. Direitos conquistados pela plebe, isso acaba gerando também uma série de revoltas entre os escravos, que vão ser o quê? Controladas pela convocação da ditadura. Para tentar resolver e diminuir essa desigualdade social, 2 tribunos da plebe, os irmãos Graco, vão fazer uma tentativa de reforma agrária. O que seria essa tentativa de reforma agrária? Na visão desses tribunos da plebe, você distribuir as terras que foram conquistadas entre os plebeus resolveriam 2 problemas em Roma. Primeiro, a questão da desigualdade social, uma vez que os plebeus conquistariam terras e com isso poderiam voltar a trabalhar e a produzir em Roma. E segundo, que seria ocupar essas terras que foram anexadas pelo Império Romano e que evitaria então uma possível invasão de povos que conviviam ali naquele território. Entretanto, como os patrícios dominavam o Senado e as instituições políticas, essa tentativa de reforma agrária ela sofreu uma forte oposição dos patrícios. Os irmãos eles acabaram sendo assassinados e o outro comete suicídio. E aí chega-se ao fim, então, esse período conturbado da República. Depois, mais para frente, acontece o período imperial, mas a República Romana ela traz uma base. São mudanças que vão se tornar muito importantes para que o Império Romano ele possa se estruturar. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Comentem e assistam os nossos vídeos. Tchau!